Vamos ao nosso terceiro painel com o tema Agropecuária de Baixo Carbono. Para ilustrarmos as boas práticas que já são realizadas no Brasil, a gente vai assistir agora um vídeo de um case muito importante que a gente tem muito carinho aqui no Canal Rural. Por favor. A Fazenda Roncador, em Querência, Mato Grosso, é um exemplo de produção que combina sustentabilidade, tecnologia e cuidado com as pessoas. Com sua pecuária de baixo carbono integrada à lavoura, a fazenda reduz emissões de metano, aumenta a produtividade e demonstra que é possível ter um modelo rentável e em harmonia com o meio ambiente. Hoje os animais são abatidos com 15 meses e não tem a recria, então a gente tirou 1/3 de uma categoria animal da fazenda, né? Isso significa que a gente pôde diminuir a área e produzir a mesma coisa. E também a gente precisa olhar o sistema como um todo, né? Na parte do que a gente faz aqui, a gente faz integração lavoura-pecuária. Então, no período da seca, a gente consegue dar suporte para esses animais usando as áreas que antes estavam com soja. Da pecuária à agricultura, o ciclo se renova. Ricardo representa a terceira geração de uma família dedicada à produção regenerativa e integra o programa Soja de Baixo Carbono. Em sua propriedade, práticas sustentáveis comprovam o sequestro de carbono no solo. O plantio direto na palha, rotação de culturas, a gente usar mix de espécies no inverno para aumentar a diversidade vegetal, porque é fundamental, a gente tem que tentar recriar as condições naturais que haviam aqui, de diversidade, não monocultura, sistemas de raiz que não tem grande alteração. Então, com mix de espécies, com rotação de culturas, a gente, vamos dizer, dá vida ao solo, a gente regenera o solo. Com tecnologias e manejos eficientes, os produtores brasileiros colhem resultados sustentáveis, reduzem emissões e ajudam a construir o futuro da agropecuária mundial. Bom, agora vamos dar continuidade aqui no nosso terceiro painel. Nós teremos 5 participantes e o primeiro que eu vou chamar é um dos personagens do vídeo que acabamos de assistir, o Pelerson Penido da Lavecchia, CEO do Grupo Roncador. Por favor, Peleco. Convido agora também a Thalita Pinto, coordenadora de Bioeconomia da FGV. Por favor, Thalita. Chamo para subir ao palco a Roberta Carnevale, chefe de pesquisa e desenvolvimento na Embrapa Soja. E chamo o Rogério Melo, gerente de programas sustentáveis da UPL. Para finalizar o nosso time de convidados, eu chamo o diretor de Meio Ambiente, Portos do Paraná, João Paulo Santana. Por favor, João Paulo, aqui do meu lado. Bom, prazer estar com vocês aqui, né, discutindo algo tão importante que é essa pecuária, agropecuária baixo carbono. Vimos ali um case super importante e conversamos bastante antes de estar aqui, porque muitas são as narrativas que a gente ouve falar, né, do baixo carbono e da gente não conseguir receber ainda, mesmo tendo tantas ações já sendo feitas. Então eu começo, Thalita, eu queria começar com você falando um pouquinho sobre como estamos, né, no Brasil. A gente toda hora ouve, temos sim, estamos conseguindo reter o carbono, mas ainda não conseguimos dar os próximos passos, que é começar a receber por isso. Então eu queria que você traçasse um panorama aí de como o Brasil está posicionado nesse momento quando falamos de crédito de carbono. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Jaqueline. O Brasil hoje, ele conta, o lugar em que a gente está hoje é uma história construída ao longo das últimas décadas. A gente tem um desenvolvimento da agricultura pautado em ciência, desenvolvimento e implementação de políticas públicas e também o empreendedorismo, o esforço do produtor. E tudo isso associado levou com que o país, com que o setor chegasse a resultados
grandiosos em termos de ganho de produtividade, que também são resultados mais sustentáveis, que removem carbono da atmosfera. Bom, vamos tentar colocar isso em perspectiva. Ao longo das últimas décadas, a gente teve uma série de políticas poupa-terra e que, por termos características tropicais, precisaram de adaptação. Então, a ciência vem ajudando a gente nisso, a produzir no cerrado, a desenvolver novas áreas, a produzir mais utilizando menos terra. Um exemplo claro é o de ganho de produtividade de grãos desde a década de 90, onde a gente usa 2 vezes mais terra para produzir 5 vezes mais grão. Então, assim, são resultados realmente surpreendentes. E, com isso, a gente chega a sistemas que emitem menos. Onde estamos? É a pergunta da Jaqueline, né? O Brasil, e a agropecuária especificamente, é a única atividade produtiva que remove carbono da atmosfera. Nenhuma outra, além da agricultura e pecuária, faz isso. O caso do Brasil, ele passa por um desafio bastante substancial. O primeiro deles é que a gente precisa de dados oficiais que comprovem todo esse nosso desempenho. Thalita, mas a gente está na COP falando de dados? Sim. Primeiro, a gente tem metodologias que foram desenvolvidas para climas temperados. A partir disso, nós desenvolvemos as nossas próprias metodologias. Mas a gente precisa que isso seja reconhecido, tanto a nível de inventário nacional, dentro de casa, a gente tem o nosso dever de casa, para que isso seja oficialmente aceito internacionalmente. E, bom, existem uma série de métricas, metodologias, fatores de emissão, calculadoras diversas. A gente sabe qual é o resultado. A gente já fez o nosso dever de casa na parte de, na prática, conseguir ter um sistema sustentável, mas a gente não conseguiu ainda levar isso oficialmente comprovado para todas as discussões oficiais. Então, essa parte de dados e dessa robustez cientificamente comprovada, apesar dela existir em uma série de trabalhos e de working papers, a própria Embrapa desenvolve isso muito bem, ainda não consta nos nossos inventários nacionais. Então, da forma como a gente calcula hoje, o agro só emite. Então, dentro da nossa NDC, da nossa contribuição que a gente assume aqui, em termos de redução de emissões no âmbito da UNFCCC, é um setor que emite. Então, a gente precisa organizar tudo isso para que a gente demonstre ali, oficialmente, quais são os resultados que a gente sabe que na prática já acontecem. E um dado muito curioso é que, dependendo da metodologia ou da calculadora que a gente utilize, as emissões podem ser 90% maiores ou menores. A diferença é muito grande. E, além disso, a gente tem alguns estudos muito importantes que mostram... Primeiro, eu vou pegar o plano ABC+, a política pública, não é nenhum estudo. O grupo de tecnologias proposto no ABC+, prevê uma redução de emissão da casa de 1 gigatonelada de carbono em uma década. Um estudo da FGV mostra que, ao implementar essas tecnologias, seria adicionado ao PIB nacional mais de 90 bilhões de reais ao ano, gerando 700 mil empregos. E aqui a gente sabe que a viabilidade ela é econômica, trazendo resultados ambientais de remoção de gases de efeito estufa. E, bom, nas cidades, nas regiões onde o agro se desenvolve, a economia se desenvolve, a sociedade se desenvolve, isso a gente tem aí muitos casos para mostrar na prática. O próprio Peleco está aqui, vai poder falar disso melhor do que eu. Mas, apesar da gente ver o que acontece na realidade, a gente ainda precisa oficializar isso tudo. A gente precisa fazer igual o Dr. Roberto e casar no papel. Verdade, uma ótima comparação.
Queria falar com você, Roberta, né? A gente viu aqui um case também da soja baixo carbono, né? Junto com várias empresas aí que estão investindo para que a gente possa fazer isso que a Thalita acabou de trazer, né? Comprovar um pouco mais. E queria também que você trouxesse para a gente um pouco desse problema que é a gente não conseguir calcular, né? Não ter uma única calculadora. Eu sei que já tivemos várias iniciativas, mas como é que a gente anda quando a gente fala como vocês chegaram com a soja baixo carbono em alguns números? Oi. Bom, a Embrapa está desenvolvendo uma série de protocolos de baixo carbono, partindo da premissa de que você não consegue calcular as emissões de uma única cultura. Nós calculamos as emissões do sistema de produção, né? O sequestro de carbono acontece durante o processo produtivo. Não é exatamente no momento que a cultura em questão está se desenvolvendo. Então, partindo dessa premissa de que nós estamos calculando o sequestro e a emissão de carbono de sistema de produção, e aí conferindo aos produtos o selo, né, que, na verdade, é um relatório de emissões e sequestro de carbono, né, é que nós estamos trabalhando com esses diferentes protocolos. Então, eu faço parte da equipe do selo de soja baixo carbono, né, mas quem tiver oportunidade pode ver os demais selos lá na área da fazendinha. Mas a questão é utilizar a gente utilizar análise de ciclo de vida, né, para fazer todos esses cálculos de emissão e fazemos a alocação para as diferentes culturas, né? E uma vez que cada cultura carregue as suas emissões, né, cada setor vai valorizar de alguma forma em função daqueles resultados e utilizar isso dentro da cadeia, né? Então, a ideia é recompensar esse produtor, né? Ele, com esse certificado, ele vai ter uma recompensa também formal, não só todos os ganhos que ele tem por dentro do sistema produtivo, como a Thalita estava comentando, utilizando as práticas, né? Mas toda a cadeia vai poder utilizar essas emissões, né? Então, você parte, por exemplo, de uma calculadora internacional que não foi feita com os fatores de emissão tropical, né? Calculando para a soja, por exemplo, uma pegada de 1.200 quilos por tonelada. E o mesmo sistema você pode trazer aí para 600 quilos quando você usa os fatores corretos de emissão, né? E quando você aplica as boas práticas, faz um sistema baixo carbono, utilizando as práticas sustentáveis, você pode chegar aí a 250, ou muito próximo de emissões zero, né? Que é o sonho é atingir a emissão zero aí na agricultura. Lógico que isso entra num outro patamar de sistema produtivo, né? Quando a gente hoje vamos fazer primeiro e depois a gente vai melhorando, né? Esse é o lema. Então, é importante que a gente considere nesse selo, além das emissões, as comprovações, e também é considerado a questão de desmatamento, né? Então, a mudança do uso da terra nos últimos 20 anos é considerada, e caso exista, ela vai ser calculada, né? E quando a gente calcula as emissões relativas à mudança de uso da terra, ela pode ser boa ou ruim, né? Porque se ela saiu de uma floresta, isso vai pesar negativamente para o produtor. Agora, ela pode sair de áreas, né, de áreas subutilizadas de pastagem, onde você vai, com adubação, manejo, recuperar a produtividade dessas áreas, e isso e depositar uma quantidade de carbono muito grande, e você consegue aí um efeito positivo nessa contabilidade de carbono. Então, assim, hoje a gente vislumbra o certificado entrando no mercado a partir do ano que vem, relatando essas emissões e sequestro de carbono e fazendo toda a descrição do sistema produtivo, né, e ressaltando também tudo aquilo que o produtor tem de preservado na área, né, porque
é muito fácil para a gente entender as regras, né? O painelista anterior deu o exemplo, né, de deixar um quarto fechado na casa, né? Lá na Amazônia, de 5 quartos, você deixa 4 fechados, né? Então, isso é muito conhecido no Brasil, mas quem conhece isso fora do Brasil? Então, o certificado ele também tem esse papel de levar essas informações para fora. Isso vai estar constando no certificado. E também, um ponto que é interessante, que esse produtor, né, que vai se candidatar ao selo, ele vai ter um comparativo com o que se faz na região dele. Isso não leva só esse produtor para fora, mas leva a informação do que o Brasil já faz e faz bem em termos de sustentabilidade naquela região. Então, é uma série de informações que elas são carregadas, né, quando o produtor consegue essa certificação. Importantíssimo, né, Roberta? Porque são vários os casos já, né, que vocês têm e contra fatos não há argumentos. Passo a palavra, Rogério, para você, né, um parceiro nosso aqui do Planeta Campo, especialista quando a gente fala do carbono. E eu queria que você trouxesse, eu sei que a UPL também está junto, né, com a soja baixo carbono, um pouquinho dessa experiência, mas mais do que isso, da experiência com as cooperativas que vocês fizeram, né, desse levantamento que vocês estão divulgando aqui na COP30, em primeira mão. Então, conta um pouco para a gente sobre esse paper, né? E quais foram, né, os números que vocês encontraram falando das cooperativas e do baixo carbono. Bom, primeiro uma honra enorme estar com todos vocês aqui e uma responsabilidade muito grande falar depois da Thalita e da doutora Roberta, né? A UPL é uma empresa que tem o propósito de reimaginar a sustentabilidade nas cadeias agroalimentares. Isso ficou muito claro na fala do nosso CEO global e sobre a resiliência na agricultura. Estar aqui na COP é para nós especialmente relevante porque nós temos todo um histórico de compromisso com a descarbonização e a sustentabilidade da agricultura. Somos uma empresa que tem desenvolvido essa sustentabilidade, integrando as biosoluções, as soluções químicas convencionais, para elevar o desempenho socioambiental e econômico da agricultura brasileira. A nossa rota é para ser mais sustentável e economicamente mais viável, agregando desempenho e resiliência aos sistemas produtivos. É esse o nosso propósito. Temos a honra de ser uma das empresas que apoiam o programa Soja Baixo Carbono, brilhantemente liderado pela doutora Roberta e sua equipe da Embrapa Soja. E agora temos um projeto muito ousado, que é o Pacto Agrosustentável, que a gente, com o apoio de 5 cooperativas que são referências em inovação e sustentabilidade, vamos fazer 1000 inventários de carbono, 1000 relatórios de sustentabilidade simplificados e 1000 diagnósticos ambientais. O objetivo é, através da força do cooperativismo, elevar o desempenho social e ambiental da agricultura, mas fazer isso com fatos e dados, colocar no papel e mostrar que da porteira para dentro a agricultura brasileira é, assim, a mais eficiente e a mais sustentável. Fico muito honrado de dizer isso na presença de todos vocês, na presença do João Paulo, diretor da Coplacana, que vem à COP anunciar o compromisso de descarbonização da Coplacana. E, além desse programa, nós temos vários outros. Hoje, o café carbono negativo, servido na Green e Blue Zone, na COP30, é o café de um produtor que usa as biosoluções da UPL e integra um desses programas de Food Value Chain. Temos um exemplo magnífico que acabou de chegar ao relatório, Júlio, um inventário de vinho carbono negativo na região da Campanha Gaúcha. A gente procurou precedentes globais para esse desafio de descarbonização. Encontramos só 3 cases globalmente. Então, isso mostra o quanto a agricultura e essa agregação de valor da agricultura é presente nos nossos projetos, e isso nos deixa muito, muito satisfeitos.
E para mostrar que sustentabilidade vai desde a grande até a micropropriedade, nós também participamos do programa VITES Mais Sustentável, em parceria com o SEBRAE, com o Concevites, na Serra Gaúcha. Esse programa tem como área média das propriedades 4 hectares para produção de uva. Atende 500 produtores. E para quem acha que um padrão internacional de sustentabilidade e boas práticas é difícil, é complicado, no último ano, dos 500 produtores, 180 desse programa se certificaram com o padrão Local Gap da agricultura familiar, levando a vitinicultura brasileira às mesas mais exigentes do mundo. Então é com essa visão cooperativa, colaborativa, integrando diferentes agentes da academia, da ciência, do setor cooperativo, que a UPL constrói esse compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização da agricultura tropical. Isso é muito importante, né, Rogério, porque a gente viu aqui 2 cases, você trouxe aí o vinho baixo carbono, né, o café baixo carbono, e como a gente do outro lado, como comunicação, precisamos mostrar isso, porque quando chega, não só para fora do Brasil, mas para dentro do Brasil, história de pessoas com o alimento que chega na mesa dele, ou seja, tangibilizando aquilo que a gente fala, fica mais fácil, né, que a gente mostre o que a gente está fazendo. E é isso que o Peleco tem feito, né, Peleco? Junto com a Roncador, no mundo. Você tem levado o nosso nome para muitos países, né, participado de muitas rodadas, mostrando que você também tem carbono negativo, né? E que isso é feito com práticas e tecnologias brasileiras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua percepção, porque você saiu de dentro da fazenda, saiu da sua zona de conforto para posicionar o Brasil, né? Para ajudar com que a gente consiga falar exatamente com o nosso comprador europeu que a gente está produzindo, né? Boa tarde, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade. A gente fez esse caminho de sair de uma situação de degradação e fomos em busca de resultados e chegamos na sustentabilidade, né? Nosso caminho foi esse, né? Veio junto mesmo a sustentabilidade, junto com o resultado. O resultado levou a gente para a sustentabilidade, né? As duas coisas andam juntas. Um dado momento, já com o manejo da pecuária ajustado, com a integração lavoura-pecuária com plantio direto feito, com a integração das equipes, o resultado econômico vindo, a gente tinha essa sombra do metano, né? Especialmente do metano. Então, nós fomos procurar, por a responsabilidade, né, sobre aquele espaço geográfico que estava sob a nossa gestão, qual o impacto climático, né, esse impacto ambiental. Eu pensava que ia precisar diminuir o gado, a gente tinha tema em torno de 70 mil cabeças na Roncador, e pensava que ia ter que diminuir o gado, né. Na ocasião, a gente fez as pesquisas, começamos com o Eduardo Assad, que era da Embrapa na época, a turma do Pangeia, que virou Radical, enfim. E foi o GHG Protocolo. E logo de cara, foi 2014, 2015, e ela já deu fixadora de carbono, né? Dali para cá, nós fomos implementando outras. Acho que a característica do produtor brasileiro é assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a medir. Então, assim, a gente mede muito, a gente toma decisão em cima de KPIs, né? Então, não tem nada gostar disso, gostar daquilo. A gente gosta de resultado e tem uma consciência ambiental e ética bem firme, né? Então, nós seguimos implementando outras práticas, nos incomodavam um pouco a quantidade de defensivo químico, fomos para os biológicos, a quantidade de fertilizante solúvel, fomos para o pó de rocha, fomos para o esterco, repovoamos as áreas produtivas com os micro-organismos da floresta, a gente chama sopa de floresta, fomos levando toda, né, a consciência da equipe nessa direção de ocupação do planeta. E continuamos medindo o carbono todo ano, medindo mesmo, sem calculadora, né? Medindo, fazendo trincheira, fazendo várias análises, tanto no Mato Grosso quanto em São Paulo. E tem muitas coisas que são obscuras ainda, assim, as pessoas não sabem, os melhores pesquisadores não sabem. Eu acho que eu devo ser das pessoas que mais entrou em trincheira no planeta, porque
A gente todo ano entra e eu vejo o carbono descendo, é visual, você vê a terra pretejando, e você vê a coisa acontecendo, e há alguns conceitos que dizem assim, não, mede só a cada 5 anos, porque não muda. Cara, para a gente está mudando todo ano. Então, e assim, tanto aqui não, né? Lá no Mato Grosso, quanto em São Paulo, né? No Vale do Paraíba e Vale do Araguaia. Então, assim, é o sistema produtivo que faz isso acontecer, produzindo bastante, diminuindo o custo, melhorando a saúde do solo, saindo da Revolução Verde, como falou o Pavinato, vindo para a Revolução Regenerativa, que é uma continuidade, uma necessidade, não desmerecendo tudo que foi feito, porque resolveu o problema da fome no mundo naquele momento e tudo, e agora é a hora da gente olhar para isso e dar os próximos passos, e substituindo algumas práticas, mesclando algumas práticas. A gente chama de soja inteligente, não é que a gente só usa biológico, a gente usa o máximo possível de biológico, mas esse ano a gente usou 81% menos de ingrediente ativo por hectare. Né? Dá para ir longe, né? Isso diminuindo o custo e aumentando a produtividade. Né? Como a gente mede o carbono e o quanto a gente considera dentro do GHG, que é a capacidade de fixação anual, né? Assim, em função de um choque de gestão, tal, é muito menor do que o que acontece, assim, sabe? E é só medir. Eu fico, assim, a gente continua medindo e a gente, eu inventei um nome, né? A gente chama de balanço métrico, né? A gente mede, né? Todo ano. A gente tem o escopo 2, que é o que emitiu, a gente mede aqui, aumentou 10 toneladas de CO2 equivalente no ano, vezes a área produtiva, menos o que emitiu, tem o balanço, né? Balanço igual ao balanço de empresa, né? O que entra e o que sai. Um outro ponto importante é a medição que a gente né, só fala em 30 centímetros de profundidade, a gente mede 2. 50% a 60% do carbono está de 30 a 2 metros. Né? Eu estava no Kansas a semana passada, na QSU, né, Kansas State University, com Chuck Rice, que é um baita cara de carbono, né, que está fazendo esse acompanhamento das coisas que a gente já media para poder publicar, porque hoje a nossa percepção, o que está ao nosso alcance? A gente tem que sempre procurar fazer o que está ao nosso alcance. Né? O que está ao nosso alcance é tentar mudar a academia, porque se mudar a academia vai mudar as políticas públicas e tudo, né, o como medir. E isso só vai mudar se a gente publicar, né? Se a Embrapa também entrar nisso, publicar, os pesquisadores entrarem publicando e ter uma massa de informações para dizer assim, não, no solo temperado, a FAO fala que 80% do carbono está até 30 centímetros, né? Lá no solo temperado, que é raso, beleza, tá, mas aqui não. Assim, medido em São Paulo e no Mato Grosso, mais de uma vez, deu 53% aqui, 60% lá, mais de uma vez. Então, assim, cara, como é que não muda? É só a gente medir. Né? Então, assim, acho que a gente também precisa ter um meia-culpa, assim, não somos reconhecidos assim, mas o que a gente pode fazer para mudar isso? Eu saí, fiz parte do B20 ano passado, quem me convidou foi o Tomazoni, falou, Pelé, tu que faz regenerativo, era o Sustainable Food Production, né, na Agriculture. Eu vou estar com um monte de CEO e tudo, você tem que ir lá para a gente poder colocar o exemplo. Super fora da minha zona de conforto, como você falou, né, Jaque? Em inglês e tudo, eu tive que me desdobrar e tudo, mas respondi para ele, missão a gente não escolhe, a gente aceita, né? Esse ano estou na SBCOP aqui também, tive na Climate Week e tudo, assim, tudo por minha conta, tentando fazer essa diferença mesmo para a gente melhorar o rumo das coisas e arrumar o clima para os nossos filhos e melhorar o mundo. Muito obrigado. É sobre isso, né, Peleco? E não por menos, você também vai receber amanhã um prêmio, né, da CNU Awards, por tantas ações que você tem feito, né? Muito parabéns, que bom a gente poder ter você aqui e que bom poder ter um produtor rural ao lado da academia, ao lado da indústria, né, para que a gente possa cada vez mais elevar essa discussão. E quando a gente fala da agropecuária, a gente também fala da cadeia logística, né, João Paulo? E eu sei que vocês estão fazendo um trabalho lindo quando a gente fala também na redução de carbono na cadeia logística. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado pelo convite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui nesse espaço com os produtores, o convite do Canal Rural.
Sim, nós estamos fazendo um trabalho bem interessante lá na Portos do Paraná, que é a empresa que faz a gestão dos portos de Paranaguá e de Antonina. A gente fez o nosso trabalho de casa, né? Que é fazer um inventário de carbono, não olhando só para dentro do território portuário. E quando eu falo território, porque parte do nosso território é na água. A gente tem uma poligonal, né? É um desenho que pega parte em terra e parte na água, que é a nossa área de atuação, onde a autoridade portuária tem comando, né? Mas a gente não olhou só para dentro da poligonal, do que tem de emissões de gases de efeito estufa ali. A gente fez o inventário escopo 1, 2 e 3, né? Então nós vimos o que a autoridade portuária emite de gases de efeito estufa, o que a nossa energia consumida emite de gases, e também olhamos para a cadeia logística, não apenas interna, mas a externa. Nós fizemos um inventário da emissão dos navios que chegam, dos navios que partem, dos caminhões que chegam, dos caminhões que partem e dos trens que chegam e dos trens que partem da Portos do Paraná. Então isso é muito legal, eu poder estar aqui falando para os produtores, e aí eu também me incluo aqui, porque eu não sou um pequeno produtor, eu sou um microprodutor de erva mate, e é Teleco, é isso? Peleco. E quando o Peleco falou ali de sopa de floresta e pó de rocha, a minha esposa que estava ali do lado de Giovanni já me olhou com uma cara que eu sei o que é isso. No livro Pães de Pedra, do Hensel, né? Ali diz que você pega a rocha-mãe triturada, o pó de rocha, espalha na área e dá aos micro-organismos para eles sintetizarem e disponibilizarem isso, né, para micro, macro e mesobiota do solo, e aí a gente vai estar trabalhando com a nutrição e a regeneração do solo. Então a gente tenta levar esses tipos de conhecimento também para as nossas ações socioambientais do porto. A gente está, para vocês terem ideia, fazendo uma recuperação de 40 hectares de áreas degradadas, que não são áreas portuárias, mas são áreas em Antonina, de pequenos produtores rurais, fazendo eles aceitarem participar de um programa de regeneração da área deles, utilizando sistemas agroflorestais, produzindo na camada inferior, na média e na superior da área degradada, recuperando a floresta, trazendo soluções com base na natureza. E aí levando para eles esse conhecimento de pó de rocha, de sopa de floresta, né? De pegar os fungos lá, produzir e multiplicá-los e pulverizar. Então a gente está fazendo um trabalho tanto social quanto ambiental. E aí a gente terminou o nosso inventário das pegadas de carbono. E paralelo agora nós estamos finalizando um grande programa de descarbonização que nós vamos lançar provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem, com toda a comunidade portuária, chamando-os para que venham conosco para fazer a descarbonização da movimentação de cargas da cadeia logística na Portos do Paraná. E aí vem ações de eletrificação de cais para fornecer energia elétrica para navio, quando o navio está atracado, porque quando o navio está parado, o motor dele principal não está funcionando, mas os motores secundários estão funcionando. Porque tem que ter energia funcionando no navio, tem que ter vários sistemas acontecendo que estão lá poluindo, que estão lá queimando carbono, estão queimando diesel e emitindo gases de efeito estufa. Os rebocadores, que são aqueles barcos fortes que empurram ou que dão a segurança na movimentação dos navios, também quando não estão trabalhando, estão com seus sistemas secundários funcionando, seus geradores funcionando. Então, a Portos do Paraná fez uma capacitação da sua equipe recentemente, da qual eu faço parte, então é a minha 6ª COP, mas a primeira como especialista em combustíveis alternativos na cadeia naval de navegação, que me mudou a visão. E muito se fala no planeta em hidrogênio verde, que ainda não está viabilizado, a tecnologia é muito cara e muito difícil ainda para o hidrogênio funcionar, porque demanda baixíssimas temperaturas, são temperaturas criogênicas, demanda uma modificação total no navio, que ainda não funcionou, porque vai mudar o peso do navio, vai mudar o arrasto do navio, vai mudar a capacidade de carga do navio, né? Então a tecnologia ainda está distante de nós. Mas se fala muito em GNL hoje, que é um gás de origem fóssil, né? Ele vem dos poços de exploração de petróleo, porém ele é muito menos poluente que o bunker, que é o combustível de navio convencional,
E se fala também hoje no metanol e na amônia. Porém, eu quero levantar a bandeira dentro do Brasil que a gente tem o etanol aqui, gente. Que ele é mais denso energeticamente do que o metanol, ele é menos perigoso para o funcionário do navio, para quem está operando o combustível, para quem está... Vocês estão vendo as notícias do que acontece com quem ingere metanol, né? Agora, quem ingere etanol, não é bom ingerir etanol, claro, mas não sofreria, não ficaria cego, não teria vários problemas da toxicidade que o metanol traz. Então o mundo está falando em metanol e amônia, porque isso é o que eles têm lá no hemisfério norte. Mas se nós formos ver, sendo parte do BRICS que somos, Brasil, Rússia, Índia e China, tirando a Rússia, nós somos, junto com a Índia e com a China, os maiores produtores de cana-de-açúcar. A gente tem o potencial hercúleo de trazer para dentro dessa indústria o etanol, de propor como sistema alternativo. Pode não ser para o combustível de propulsão principal do navio, mas pode ser para os geradores. Pode ser um combustível de transição energética até que o hidrogênio se viabilize, né? Então, são esses tipos de coisas que, quando a gente fala na cadeia de navegação, do poço à esteira, né, o combustível tem que se viabilizar, a esteira é a esteira do navio, que fica aquela espuma quando o navio navega, fica um trecho de espuma atrás, a gente chama aquilo de esteira. Então, o combustível ele tem que ser carbono neutro do poço à esteira. E na agricultura de baixo carbono, tem que ser do campo ao prato ou do campo ao consumo, né? Quando, eu vejo assim, se a gente vai ter um gerador na nossa fazenda ou na nossa área de produção, que seja um gerador menos poluente, que não seja a diesel, que não seja a gasolina, talvez a etanol. Eu tenho que usar uma roçadeira, por menor que seja a etanol, ou que seja elétrica agora, que já permite, né? Que a gente tenha placas de absorção de raios solares para produzir energia elétrica e usar num... Ou no nosso carro, né? Ou no nosso carro, né? Ou num trator. E eu falo isso com dor no coração, porque o meu trator ainda é um Perquinho 65X a diesel, né? Mas ele é 7.9. E se eu trocar ele um dia, eu quero trocar por um elétrico, né? Então é isso, a gente tem feito um trabalho na Portos do Paraná e eu digo que o mais importante que a gente fez até agora, e que é importante que os produtores saibam, a gente lançou uma portaria que dá prioridade de atracação para navios verdes, ou seja, navios que tenham tecnologias embarcadas que emitam menos gases de efeito estufa durante o seu trajeto, não apenas combustíveis. Já existem navios movidos a vela rígida. Se vocês forem pesquisar, o Pyxis Ocean e o MV Afros, eles levantam velas de metal que utilizam propulsão a vento e economizam até 12% de combustível nos seus trajetos, né? E quando você está falando de um tanque de navio que carrega 120 mil toneladas de combustível, é bastante coisa que a gente economiza, né? Pode ser uma pintura super lisa que não permita a incrustação de micro-organismos no casco, que vai dar melhor hidrodinâmica para o navio e vai fazer ele economizar na hora de acelerar. Ou um navio que utilize uma tecnologia que é o Just-in-Time Arrival. O navio sai de lá do destino, da origem, chegando no destino em tempo que ele sabe que pode vir a meio motor, a meia nau, navegando com menos poluição. Não precisa vir acelerando como um louco e chegar aqui e às vezes ficar 22 dias aguardando na fila, poluindo até que a carga dele esteja pronta. Se ele souber que a carga dele vai ficar pronta numa data e chegar nessa data, ele pode vir navegando mais tranquilo. Ele pode utilizar as correntes marítimas para auxiliar no seu trajeto. Ou melhor ainda, se ele for verde, no porto de Paranaguá e Antonina ele tem prioridade de atracação. E cada dia que o navio fica parado, às vezes é $30 mil de custo. Chama-se demurrage. E esse preço é passado para o produto, é passado para o consumidor, é passado para o fornecedor. Então o produtor rural tem que analisar isso também. Eu vou comprar fertilizante de quem que vai, da onde que vai vir, como que vai vir. De repente esse navio vai passar na frente, vai poluir menos, é um navio menos poluente, né? Eu vou mandar minha carga para a China, vou mandar minha carga para os Estados Unidos, vou vender o meu soja. Que navio que eu vou usar? Podia ser um navio menos poluente. Ou melhor, eu vou mandar para o Porto de Paranaguá, a gente está terminando de concluir o Moegão, que é a maior obra portuária brasileira no momento, que vai poder descarregar ao mesmo tempo 9 vagões de trem. Então, por que não manda carga de trem, que vai gastar muito menos diesel por tonelada movimentada e vai chegar lá de uma maneira mais eficiente do que chegar num caminhão truque, por exemplo, ou numa carreta, que vem lá de Goiás, às vezes, trazendo carga, poluindo no meio do caminho, né? Então é melhor que o caminhão faça uma viagem mais curta até um porto seco e leve a sua carga de trem e tenha eficiência no transporte da cadeia.
São coisas assim que a gente tem feito. Podia falar mais aqui, mas eu sei que tem tempo. Obrigado. Obrigada, João Paulo. É muito importante, né? Acho que a gente fala, como você falou, né? É o baixo carbono, né? Da plantação até o prato do consumidor, porque é sobre isso que a gente está falando. Cada vez mais que quem está em casa entender que a comida que chega na mesa deles saiu de um lugar e está cada vez mais sendo produzida de forma sustentável, a gente vai conseguir mudar o que o professor Roberto Rodrigues falou e, junto com ele, sonhar nessa paz mundial, né, em sermos aí esse alimento. Obrigada a todos os participantes. A gente vai continuar aqui, ainda temos um painel. Muito obrigada pela participação de vocês. Fórum Planeta Campo Especial COP30. Realização Canal Rural. Patrocínio Master. JBS. A gente alimenta um futuro melhor. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apex Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Patrocínio OCB. Portos do Paraná. Apoio